Já estamos de volta com o seu repórter setorial. O número de acidentes com mortes envolvendo motociclistas aumentou em mais de 10% no estado de São Paulo. Na capital paulista, 1 em cada 3 acidentes com mortes no trânsito envolve motos. As informações são do Infociga, um sistema de dados do governo do estado que monitora e estuda acidentes no trânsito. Perder alguém em um acidente de trânsito é muito doído. Pior ainda é saber que o acidente poderia ter sido evitado se o motorista não estivesse alcoolizado. Hoje, a pena para quem comete esse tipo de crime varia de 2 a 4 anos. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma emenda que prevê o aumento da pena de homicídio culposo na direção de veículo automotor cometido por pessoas que estejam sob o efeito de álcool ou drogas. As sanções administrativas, como a suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos, continuam valendo. Mesmo com o aumento de pena, ainda é facultado ao magistrado a substituição da pena privativa de liberdade, que é quando o réu fica preso, por uma pena restritiva de direitos, como a prestação de serviços à comunidade ou limitação do fim de semana. Isso acontece porque o Código Penal brasileiro permite a substituição no caso de homicídio culposo, quando o agente não tem intenção de praticar o crime. Uma outra alteração trazida pela emenda é a definição do conceito de crime de racha. Se o acidente envolvendo o motorista embriagado resultar em lesão corporal grave ou gravíssima, a pena vai ser de reclusão de 2 a 5 anos. A matéria ainda vai passar pela sanção presidencial e as novas regras já têm previsão para que entrem em vigor, 120 dias a partir da publicação da futura lei. Minha gente, o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Eram aproximadamente 726 mil detentos em junho de 2016. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, 40% são presos provisórios que ainda não possuem condenação judicial. Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros, segundo o relatório. 89% da população prisional estão em unidades superlotadas. Agora você acompanha a última parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos recebendo de novo Paulo Scaff, prometeu voltar e está aqui, né? Para a gente comentar sobre esse ano de 2017 e muitas reformas aí ainda em curso, né? Mas eu penso que uma reforma do judiciário também seria muito importante. Porque a gente tem justiça para tudo, é juizado, é justiça do trabalho, é justiça... Para que tudo isso se a gente podia ter uma justiça federal que cuidasse da competência previdenciária, trabalhista, execução fiscal e tal, sem ter o custo que tem manter toda essa entourage aí de sessão de jurisprudência para cada uma, presidência de tribunal para outra e pouca solução. O processo leva 15 anos para ser julgado. Na verdade, além do custo, nós temos a falta de celeridade, ou seja, muitas vezes uma pessoa tem um processo, uma empresa tem um processo, uma viúva, enfim, e muitas vezes morre antes de terminar o processo. É verdade. Então, o que nós precisamos é celeridade. O Poder Judiciário é importantíssimo, porque é o Poder Judiciário que defende o interesse, defende o direito das pessoas, o direito do cidadão, quer dizer, a segurança. Quando algum investidor vem para um país, vem para o Brasil, quer investir no Brasil, as primeiras coisas que vem é como é o Poder Judiciário, porque é isso que vai assegurar os seus direitos, para ele não ser injustiçado e tal. Então é um poder fundamental e nós temos pessoas sérias, competentes, que compõem os tribunais, enfim, brasileiros. O que nós precisamos é celeridade, nós precisamos fazer de uma forma mais rápida, ter os processos concluídos de uma forma mais rápida. E a questão da justiça do trabalho, o volume de processos que vinham frutos de reclamações trabalhistas, era uma coisa absurda. Nenhum país, se junta 50 países para ter menos do que os 4 milhões de processos que nós temos por ano. Com essa modernização das leis, agora eu creio, porque passa a ter uma responsabilidade. Não é reclamar sem razão. Reclamar sem razão agora pode ter um custo, porque vai ter o custo de sucumbência. Então, com isso, as pessoas que
sentirem que tem realmente um direito, entram e vão reclamar. Mas quem sente que não tem direito nenhum e recebeu uma orientação de, sabe aquela história, se colar, colou, vamos tentar, enfim, mesmo sabendo que é errado, funcionava antes, agora não vai funcionar mais, porque se perder vai pagar. Já teve condenação nesse sentido. Agora, podemos falar sobre o SEBRAE? Podemos, com muito orgulho. Eu, como presidente do SEBRAE, o SEBRAE desperta e apoia uma das coisas mais importantes para o país, que é o empreendedorismo. Aliás, aqui no Vale do Paraíba, nós temos escritório em São José dos Campos, em Guaratinguetá, e temos 11 SEBRAEs aqui. O que é o SEBRAE aqui? É para termos a presença do SEBRAE em maior número de cidades, porque não dá para ter um escritório do SEBRAE em cada cidade. Eu tenho visto aí o carrinho móvel do SEBRAE chegando. Além da unidade móvel, nós temos um posto, é como se fosse um posto chamado SEBRAE aqui, com a mesma comunicação visual, e temos 11 postos desse aqui no Vale do Paraíba, e vamos inaugurar, vamos continuar, temos, por exemplo, Campos do Jordão, tem um antigo, nós vamos revitalizá-lo e vamos reinaugurá-lo. Não é? Esse SEBRAE aqui permite que o SEBRAE esteja presente num número muito grande de cidades. E isso é muito bom, porque as pessoas muitas vezes querem, lá na sua cidade, bater na porta do SEBRAE para pegar uma orientação, para ver caminhos, enfim, para ajudá-lo a concretizar um sonho de montar o seu próprio negócio. Esse SEBRAE aqui, nós começamos esse ano com 60 postos e vamos, até final de janeiro, ter 200 postos em todo o estado, ou seja, 200 municípios vão estar com o SEBRAE presencial, com um posto do SEBRAE presencial. E com programas fantásticos. Por exemplo, lançamos um programa, o Super MEI. MEI é microempreendedor individual. Você pode pegar alguém que já tem o seu negócio, que queira melhorar, queira se reciclar, ou aquele que queira montar o seu próprio negócio. O SEBRAE, em parceria com outras entidades, como, por exemplo, o SENAI, como o SENAC, enfim, ele recebe essa pessoa. Se a pessoa não estiver formalizada, formaliza como microempreendedor individual, isso é bom, paga um pouquinho de imposto, mas trabalha dentro da lei, enfim, pouquinho que eu falo, uns 50 e poucos reais por mês, não é? E da formação de gestão de informática, da formação técnica. Se a pessoa quer, por exemplo, montar em casa para uma fabriqueta para vender doces, brigadeiros, ou quer fazer um cabeleireiro, enfim. E além de toda a formação de gestão e técnica para o negócio iniciar ou se fortalecer, ou se reciclar, ou se modernizar, também hoje tem um capital inicial que vai até R$20 mil para ser pago em até 36 meses, com até 6 meses de carência, sem juros. Vou falar uma coisa aqui, se eu cometer alguma heresia, puxa a orelha com força, mas eu acho que o micro e pequeno empresário são a mola mestra para a abertura de empregos, né? Isso aqui está na gestão do Paulo Scaff. Eu queria falar sobre essa história aí do camarada que tem um dinheirinho, veio do fundo de garantia, veio de alguma liberação, ou tem chance de arranjar um dinheiro emprestado e que quer partir para um lugar ao sol com o próprio negócio. Se ele não for procurar o SEBRAE, está arriscado a dar com os burros na água se não tiver aí uma experiência no ramo. A gente tem observado isso. Muitas vezes a pessoa tecnicamente conhece daquele processo produtivo ou tem talento para prestar aquele tipo de serviço, mas ter uma empresa não é só você conhecer de como fazer aquilo. Você tem que ter gestão, você tem que ter, vamos dizer, administrar, você tem que ter uma visão mercadológica, e isso o SEBRAE dá uma, vamos dizer, uma preparada geral para que você tenha uma possibilidade muito maior de ter sucesso. Além das startups. Na área de tecnologia, a Fiesp organiza grandes concursos de startups. Eu estava comentando que estive há 3, 4 semanas no Vale do Silício, fiquei uma semana em São Francisco, nos Estados Unidos, e levamos 5 startups brasileiras e vamos ficar lá 3 meses, junto com startups americanas, israelenses, enfim. Isso também hoje é fundamental, que a gente tenha essas startups, novas ideias, enfim. Nós estamos no mundo agora, numa fase de criar, de se evoluir, de se transformar, não podemos ter paradigma. E temos que fazer com que não só a iniciativa privada seja assim, mas os governos também. Não tem jeito de governos
enferrujados que segurem o desenvolvimento do Estado ou do país. Quanto ao SEBRAE, balanço positivo, então, em 2017? Balanço positivo. Olha, eu diria que em relação à SESI, à SENAI, à SEBRAE, entidades que eu me orgulho muito de presidir, o balanço muito positivo. Seja investimento, seja informação, educação profissional, empreendedorismo, tudo aquilo que é o melhor investimento que você pode fazer, que é investir nas pessoas. Além das parcerias aqui no Vale do Paraíba, nós temos parceria com 25 municípios no esporte. O programa Atleta do Futuro, que a gente aproveita a infraestrutura esportiva que a cidade já tem, leva a metodologia do SESI, uniformiza as crianças e acompanha junto com os professores municipais, então, das prefeituras. Então, é o esporte, é a educação, enfim, é o investimento naquilo que é o melhor, que é investir nas pessoas. Vocês viram o leque de atividades das empresas que ele cuida, dos empreendimentos que ele toca? Isso é sinal de muita competência. Obrigado. Além de agradecer a presença, queria a sua mensagem para 2018, para todo mundo que está nos assistindo. Olha, a minha mensagem para todos é que todos tenham muita saúde e sejam muito felizes. Para a gente ser feliz, a gente tem que aproveitar o lado bom das coisas. Problemas, situações difíceis, todos nós temos, tivemos e vamos sempre ter, mas nós temos que valorizar o lado bom das coisas. Então, olhem, curtam e vivam as coisas boas que acontecem na sua vida, na sua família, nos seus negócios, nos seus amigos, e administrem com competência e coragem e resolvam os problemas, mas não deixe que problema tome conta da sua felicidade. Sejam felizes e desejo a todos um excelente final de ano e para 2018, saúde, sucesso e, acima de tudo, paz e felicidade. Mensagem de Paulo Scaff para 2018. Obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço, muito obrigado. Satisfação. Obrigado pela oportunidade. Agora no Giro News, algumas notícias que foram destaques nesta semana. Ok, vamos aos destaques. Em Pindamonhangaba, os pacientes que realizarem exames no laboratório municipal vão receber os resultados pela internet. Nós estamos fazendo adequação, né, com relação àquele início que nós tivemos, que teve um hiato entre a parada de fazer os exames através do laboratório que nós já tínhamos. Isso acarretou um acúmulo de exames. Então nós tivemos que fazer o agendamento. Só que nós já vencemos todo esse pessoal que ficou acumulado, com exames atrasados, já foi vencido isso, então voltamos à rotina normal. Então isso dispensa agendamento, pode ir direto, isso foi um ganho para a população. A Prefeitura de Taubaté fortalece o combate contra loteamentos irregulares através de medidas que visam combater o parcelamento irregular de solo na zona rural e na zona de expansão urbana. Em apoio com a Secretaria de Segurança Pública, a Guarda Civil, através também da Polícia Ambiental, da Polícia Militar e os técnicos da Secretaria de Planejamento e Fiscalização de Posturas. Nós vamos até esses bairros, identificamos a ocorrência de parcelamento irregular do solo, ou seja, a implantação de loteamentos clandestinos, sem qualquer autorização do município, sem qualquer aprovação até do INCRA. E aí nós fazemos a identificação disso através de fotos, através de registros, lavratura de notificações e autos, E aí nós consolidamos essas informações e abrimos os processos administrativos aqui e embargamos qualquer tipo de implantação desse parcelamento do solo. Uma faculdade em Pindamonhangaba está oferecendo vários programas de bolsas de estudo. Além dessas bolsas, a instituição tem parcerias com empresas da região e com o governo. O período para requisitar alguma dessas bolsas está aberto, Até quando vai ficar aberto? Quem pode requisitar essas bolsas? Precisa vir até aqui na faculdade fazer algum cadastro? Então, os programas de bolsa da faculdade, por exemplo, para os alunos que a gente chama de veteranos, elas estão abertas, nós estamos no processo de seleção para o ano que vem, ou seja, para o aluno já iniciar o ano
com o desconto. Para os alunos que estão ingressando, que fizeram o vestibular no último final de semana, também está com o processo aberto, o aluno ele pode acessar, quer dizer, ele já faz a inscrição da faculdade já com direito ao desconto. Isso é uma coisa assim muito interessante, porque ele já inicia a faculdade sabendo quanto que ele vai ter de desconto, né, e quanto que ele pode pagar. Quer dizer, isso é uma forma de a gente facilitar também para o aluno. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o número de violência e assassinatos na região do Vale do Paraíba diminuiu. Neste ano, as vítimas de assassinatos já são 284. No ano passado, nos 10 primeiros meses, foram 377 vítimas. Nós estamos muito felizes com os resultados dos indicadores criminais do mês de outubro, que demonstram uma queda consistente dos crimes na região do Vale do Paraíba desde o fim do ano passado. A Polícia Militar elegeu como prioridade o enfrentamento dos crimes violentos, principalmente os homicídios e roubos, e esses são os crimes que mais têm caído na região. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. E você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos o encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, e está no Apocalipse, hein? Todo olho verá.